Hoje nós vamos conversar sobre a minha experiência com a primeira onda de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Bora lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Realize Metas. Eu sou Daisy e é sempre um prazer enorme vir conversar com vocês. Muita gente nova chegou por aqui nos últimos tempos, sejam todos bem-vindos, gratidão infinita. O canal mudou de nome, vamos ter algumas mudanças por aqui. Eu soltei um último vídeo falando sobre isso e eu vou ficar extremamente agradecida com as pessoas que ficarem e as pessoas que decidirem que o canal está indo para um caminho que não interessa. Obrigada pelo tempo que vocês ficaram e tudo de bom, certo? Gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha experiência com a primeira onda de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Teve um vídeo meu, vou deixar aqui no box de descrições, se você não sabe do que eu estou falando, onde eu falei da minha experiência de encontrar o professor Hélio Couto na minha vida, de como isso foi aparentemente sem querer, se é que a gente pode falar em sem querer, eu acredito muito em sincronicidade, dizendo como eu fiz o caminho das palestras, como eu li o livro do professor e decidi fazer minha primeira onda. Só que essa primeira onda trouxe uma série de mudanças por aqui, nem todas muito positivas. Eu fiquei, inclusive, um certo tempo fora, não do meu outro canal, tem um canal de livros lá, eu continuei mantendo o conteúdo, mas por aqui eu fiquei um tempo um tanto fora, pensando na vida, e agora eu estou retomando e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para você que está chegando aqui agora para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim todo o conteúdo novo o YouTube te entrega. A gente vai ter muita coisa boa por aqui. Para você deixar o like, porque isso é muito importante para o meu trabalho, que você comente aqui e compartilhe com outras pessoas. Ah, e me segue no Instagram, é @DaisyGomesRH. Então vamos lá, pessoal. No ano passado, eu fui me conectando com pessoas através do YouTube, por exemplo, a Maia Andrade, minha prima e várias outras pessoas que em algum momento falavam de ressonância harmônica, de professor Hélio Couto, e eu não tinha a menor noção do que elas estavam falando. E fui pesquisar, mas eu já tinha também encontrado alguns conteúdos do professor no YouTube, principalmente as PNLs, né? A programação neurolinguística, que eu gostava de ouvir enquanto dormia, e aquilo foi me ajudando a tomar um nível de consciência bem importante. Então a vida foi trazendo cada vez mais esse conteúdo para mim, e num determinado momento eu falei, eu vou encarar essa jornada, vou fazer o caminho das palestras, que é gratuito, você encontra no site do professor, mas é bastante grande, precisa uma dedicação. E depois eu comprei o livro, primeiro eu li o livro no PDF, né, tá gratuito no site do professor, mas aí eu vi que eu queria voltar em algumas etapas, eu queria escrever algumas coisas e optei em comprar o livro físico. Eu comprei pela editora, chegou aqui certinho, o livro perfeito, no tempo correto, foi uma ótima compra, né? Aí li o livro do professor e decidi, vou pedir a minha primeira onda de ressonância harmônica. No vídeo que eu falei para vocês que eu ia pedir, muitas pessoas deixaram comentários, gente, gratidão infinita, obrigada pelo carinho. E algumas pessoas disseram: Ah, eu tentei contato com a equipe do professor Hélio Couto, ninguém me respondeu, isso é uma falta de educação, uma falta de respeito. Gente, eu não saberia o que te dizer. Se a tua experiência foi essa, o que eu te dou de dica é de entrar no site oficial do professor Hélio Couto, entrar em contato com a equipe oficial dele através dos e-mails e dos contatos que eles deixam disponíveis lá. E espero que a tua experiência seja diferente agora, porque a minha experiência foi maravilhosa. Então, eu entrei no site do professor, assisti o caminho das palestras, comprei o livro, li, refleti, e quando eu decidi pedir a minha onda de ressonância harmônica, eu entrei em contato com uma das pessoas através do e-mail. No dia seguinte, essa pessoa já tinha me respondido, me passando uma série de questões que eram importantes eu ler e ter ciência antes de tomar a iniciativa de fazer a ressonância harmônica. Eu li, refleti, pedi a minha onda, aí eles me mandaram outro e-mail dizendo que ela ficaria pronta em tantos dias. Eu fiz o pagamento, eu sei que tem ressonância harmônica que dá para pedir gratuitamente, mas a minha eu paguei. E eu paguei antes e ela chegou, acho que um dia antes do que eles tinham me passado como prazo final. Então, a minha experiência, gente, foi de uma equipe muito atenciosa, muito respeitosa, foi uma experiência muito boa. Então, se você não teve esse tipo de experiência, eu sinto muito, mas entra de novo lá no site do professor Hélio Couto, faz contato com as pessoas oficiais e espero que você tenha uma experiência melhor dessa vez, tá? Para mim, pelo menos, a experiência foi muito boa.
Mas, enfim, eu comecei a entrar em contato com o conteúdo do professor Hélio Couto, e não só dele falando sobre mecânica quântica, mas outros pensadores também que falam sobre isso, por exemplo, o Deepak Chopra, que é um autor que eu gosto bastante, consumo o conteúdo dele através de livros, através do Instagram. E isso começou, obviamente, a mudar a forma de eu me ver, de eu ver o mundo, de eu interagir com coisas e pessoas. Então, já no caminho das palestras, já na leitura desse livro, muita coisa vinha mudando. Só que quando eu pedi a minha primeira ressonância harmônica, a minha primeira onda, eu vi muita gente relatando que na primeira onda a vida deslanchava e depois, na segunda, terceira onda, a vida dava uma parada, porque talvez a gente estivesse apresentando muitas resistências. E a minha experiência, gente, foi muito diferente. No período em que eu vinha lendo o livro e fazendo o caminho das palestras, eu já vinha passando por muitas catarses. Quando eu pedi a primeira onda, abriu a porteira, e aí foi catarse atrás de catarse. Então, noites sem conseguir dormir direito, muito choro, uma dor que chegou a ser física. Eu não fiquei acamada nem nada assim, mas muita enxaqueca, dor física, dor emocional, dificuldade de ter energia para levantar e fazer as coisas. Eu acabei saindo de uma empresa que eu não estava muito feliz, estava trabalhando um monte, ganhando pouco, e aí acabei saindo, me recoloquei numa outra empresa que foi fundada por russos, passei por uma situação horrorosa, decidi sair dessa empresa e falei, gente, eu não sei por que a vida não está caminhando. E aí vinha, né, me deixando, sendo muito transparente, gente, me deixando abater pelas dificuldades. Só que de um tempo para cá, eu comecei a pensar o seguinte, tentando me recolocar e aí conversando com as empresas, e hoje vocês sabem como está o mercado de trabalho. Salvo uma ou outra empresa mais séria e mais consciente, a maioria está querendo pagar da metade do salário para menos, cobrar o dobro e ai de você se reclamar, porque tem várias outras pessoas que aceitariam. E eu já cheguei num ponto, gente, eu estou há 20 anos trabalhando com RH, trabalhei projetos nacionais e internacionais, fazendo transformação na vida de pessoas e nas empresas. Então, de verdade, eu não estou mais num momento de vida que eu queira baixar a minha remuneração. Bem pelo contrário, acho que eu mereço até mais, porque eu entrego um bom trabalho. Então, eu comecei a pensar o seguinte: puxa, mas será que a vida está me dando tantas portas fechadas porque eu não sirvo para nada, porque eu não presto para nada, porque meu tempo já passou, porque eu estou velha, porque eu tenho que ficar na cama, deitada e sofrendo? Ou será que a vida está me fechando portas porque ela está querendo que eu me abra para um novo jeito de ganhar dinheiro, de um novo jeito de eu olhar para mim mesma, de eu me posicionar no mundo? Só que eu percebi que eu vinha colocando muita resistência. Então, por exemplo, 20 anos trabalhando CLT. Muito claro o que a empresa espera de mim, o horário que eu vou trabalhar, o salário que eu vou ter no fim do mês, os benefícios que eu vou ganhar. E aí, quando você pensa em ser empreendedor no Brasil, eu tenho a minha consultoria própria já desde 2016, mas ela sempre foi muito uma segunda fonte de renda, não a principal. E aí, quando você empreende no Brasil, você passa por toda aquela situação de uma empresa nova, que meses vai ganhar mais, outros menos, você vai ter que controlar o seu dinheiro de uma forma diferente, você vai ter que se posicionar para o mundo de uma forma diferente, você não vai só entregar bons projetos, mas vai ter que se vender também. Isso era um tanto disruptivo para mim. E eu comecei a perceber que eu comecei a colocar muita resistência. Eu queria ter fluidez financeira na minha vida, sempre no mesmo modelo. E a vida estava querendo que eu me abrisse para modelos diferentes, e eu estava resistindo. E aí, gente, enquanto eu não abri a minha cabeça para dizer, Daisy, para de ser teimosa, para de ser resistente, a vida não quer que você se dê mal, bem pelo contrário. Ela quer que você tenha uma abundância que talvez nem você tenha imaginado. Porque trabalhando com salário CLT fixo ali, você vai ganhar aquilo. Te dá solidez, te dá segurança em algum ponto, mas é aquilo. Agora, trabalhando por você mesma, o céu é o limite. Só que eu não estava enxergando dessa forma e estava colocando um olhar muito pessimista. Outro ponto, eu me divorciei há 2 anos.
Eu tive sim algumas pessoas que cruzaram o meu caminho com algum tipo de interesse, mas eu estava tão fechada que eu não avaliava nem a possibilidade de tomar um café, de conversar. Assim que eu percebi o interesse, eu já cortava. E outra coisa, eu também me fechei muito, não estava mais interagindo com pessoas, fazendo novas amizades. Via de regra, gente, era isso. Eu era a resistência em pessoa. E a ressonância harmônica começou a apertar o cerco. Porque antes eu colocava algum tipo de resistência, mas vinha uma empresa, eu ganhava um dinheiro, ia tentando tampar o sol com a peneira. E com a ressonância harmônica, não tem peneira que tampe esse sol. Nem um pouquinho. Então, o que eu sinto é que a ressonância harmônica, ela jogou álcool na ferida. Então, assim, vamos fazer doer para que ela abra os olhos, para que de alguma forma ela quebre essa resistência, porque a vida quer renovação e ela está querendo seguir exatamente da mesma forma. E aí começou a vir processo doloroso atrás de processo doloroso. E aí tem algum tempo, um pouco mais de um mês, que eu decidi, tá bom, eu quero mudar. Já que, entre aspas, eu cheguei ao fundo do poço, porque, entre aspas, gente, não me falta casa, não me falta comida, meu filho estuda numa escola particular, então assim, tá? Mas sim, eu vim de um período financeiramente muito difícil, muito desafiador. E não só isso. Peguei Covid, depois peguei dengue, depois peguei conjuntivite, depois peguei uma gripe horrorosa e uma virose. Então, assim, doença física atrás de doença física, um mal-estar emocional muito forte, as situações da vida fechando portas para mim, porque foi só através dessa sofrência que eu percebi que eu estava resistindo. E aí, quando eu comecei a me abrir para uma outra possibilidade, falei: ah, me convidaram para ir em tal lugar, eu vou. Ah, você está me falando sobre um modelo diferente de trabalho para eu prestar consultoria para sua empresa? Eu vou. Quando eu comecei a fazer esse movimento, quando eu pensei, eu não quero só jogar tarô naquele canal. Eu quero jogar tarô, mas eu quero ajudar as pessoas a quebrar resistência, eu quero ajudar as pessoas a ter prosperidade na vida delas, eu quero conversar com as pessoas de uma forma mais profunda do que uma simples leitura de tarô. E olha, gente, eu amo tarô e entendo que eles traz sim uma profunda chance da gente se autoconhecer e da gente mudar a energia. Mas muita gente ouve a leitura de tarô, senta no sofá e espera a vida acontecer. E não era isso que eu queria ajudar as pessoas a se engajarem para fazer um processo de reforma íntima e transformar as suas vidas. Então, quando eu decidi fazer tudo isso, o que começou a acontecer? Cliente atrás de cliente batendo na minha porta, convites para sair e conhecer pessoas, expansão de networking. Sentada em casa, eu fechei um projeto de quase R$ 10.000. Então, a vida começou a colaborar. Mas, gente, que período difícil! Então, o que eu vim aqui dizer é que a ressonância harmônica vale muito a pena, mas que é para os fortes. Por quê? Porque aquilo que você vinha tentando levar em banho-maria, aquilo que você vinha sabendo que em algum momento tinha que olhar, mas não vou olhar agora, aquilo que você vinha impondo resistência, vai ficar escrachado na sua cara. Desculpa, gente, palavreado, mas eu tô aqui para ser transparente. Vai ficar escrachado na tua cara, vai doer até você tomar a decisão de mudar. E a partir do momento que, sinceramente, você se abrir para a mudança, ainda que doa, porque pensa que meu medo foi embora? Não foi. Pensa que a minha insegurança foi embora? Não foi. Mas apesar disso, firmemente e de uma forma muito honesta, eu quero o novo. E aí o que começou a acontecer? Os sims começaram a aparecer. As portas se fecharam, mas milhares de janelas estão se abrindo. Então, o que eu vim compartilhar aqui com vocês é que para cada um de nós a experiência vai ser diferente. Eu vi muita gente que falou: minha vida deslanchou com a primeira onda e foi dar uma travada lá pela segunda, terceira ou até mais. E depois destravou de novo. A minha, gente, travou já ali do período do caminho das palestras, lendo o livro do professor, e com a primeira onda, então, foi muito difícil. Por quê? Porque as catarses vieram muito fortemente e porque eu comecei a perceber o quão resistente, o quão presa a crenças que me limitam eu estava, o quão fechada para a vida eu estava. Então não tem como ter fluidez, como você ter abundância, por exemplo, financeira, se você está totalmente travado e não deixa a vida fluir através de você.
Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, mas do meu jeito. Só aceito assim. Eu quero um novo amor, mas quero só se for do meu jeito. Aí a vida não flui. Porque a vida quer te surpreender. E ela só pode te surpreender se você deixa ela fluir, se você deixa ela acontecer. Então, gente, o que eu posso dizer aqui para vocês é que a minha primeira onda foi e ainda tem sido um grande aprendizado. Agora, eu ainda não pedi a minha segunda onda. E aí eu queria ouvir de você que faz a ressonância ou que pensa em fazer, se você só pediu a segunda onda quando você já tinha digerido muito bem a primeira, ou se apesar dessa digestão, se a gente puder falar assim, da primeira onda ainda estar acontecendo, se você já tinha pedido a segunda onda. Então eu pedi minha primeira onda, ainda estou trabalhando com ela, não pedi a segunda. Eu queria ouvir a opinião de vocês que são mais experientes aí com o conteúdo do professor Hélio Couto, se vale a pena pedir a segunda onda, se eu ainda estou digerindo e lidando com a primeira. Então, eu já saí daquela fase mais difícil inicial, em que a vida deu uma boa de uma travada, e agora a vida vem me surpreendendo cada vez mais com oportunidades. Mas posso dizer para vocês que são oportunidades totalmente diferentes daquelas que eu vinha imaginando. Então, a oportunidade de ganhar dinheiro veio diferente, a oportunidade de conhecer pessoas novas veio de uma forma diferente, pessoas que não eram exatamente aquelas que eu costumava lidar no meu dia a dia, e que bacana, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas, situações, conteúdos totalmente novos e que eu não estava aberta, eu estava resistindo demais e por isso esse fluxo abundante não chegava na minha vida. Então, gente, fica a minha dica para vocês que trabalhem na medida do possível suas resistências. Dizer e reforçar que ressonância harmônica é para quem realmente está dedicado e quer um processo de mudança. Se você acha que quer mais ou menos, se você não está muito certo de que quer, é melhor esperar um pouco, porque de fato, doa a quem doer, a mudança vem. E até isso vir de uma forma positiva, pode ser que você tenha muitas desconstruções antes. E aí é por isso que eu brinquei, que é para os fortes. E para você que já avançou aí nas ondas, deixa aqui nos comentários para mim se você acha que vale a pena eu pedir a segunda onda, se eu ainda estou me relacionando com a primeira. Gente, é isso então que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Se ajudou, não esquece de deixar o like para me ajudar, compartilha com outras pessoas, se inscreve se ainda não está inscrito, me segue lá no Instagram e a gente vai se vendo com certeza em outros vídeos por aqui.